Gente, vocês me ouvem? Me veem, me ouvem? Digam aí no chat, por favor. Ah, tá bom. Tudo bem. Eu vou mandar o convite agora pro doutor Maximiliano. Tô só esperando ele entrar, tá bom? Pronto, só esperando ele aceitar o convite. Boa tarde, doutor. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem? O senhor me ouve bem? Estou te ouvindo. Você está me ouvindo bem? Sim, tô te ouvindo e Eu te só vendo bem. estou tentando achar aqui uma posição que o meu computador não estava dos 100% hoje. Pra gente, só deixa eu ver se a luz no fundo não vai atrapalhar. Acho que eu estou um pouco escuro para você, É, né? tá um pouco escuro. E o senhor tá de lado. Estou de lado? Tá de lado. Deixa eu só Assim. esquecer que essa câmera, ela tem um pequeno problema. Ela precisa ficar de pé, é um problema isso. E meu suporte estragou. Eita. Não, mas vai dar certo. Vai dar Tá certo, vai dar certo. certinho. Por isso que eu ia tentar fazer o teste. Só um segundo, deixa eu só acender a luz, ver se melhora um pouquinho, tá? Com Tudo bem, licença. sem problemas. Gente, vocês estão ouvindo o doutor bem também? Digam aí no chat. Tá tudo certo? Tá tudo certo. Então tá bom. Bom, então eu vou começar. À Boa vontade. noite a todos. Boa tarde a todos. O meu nome é Clara Sestelo, sou ligante da Liga Acadêmica de Oncologia da Amapá, Alacom. Antes de começar, né, de fato, eu queria que todos me dissessem que tá tudo certo mesmo. Tá tudo. Não, tá tudo certo. Todo mundo tá me dizendo que tá tudo certo. Então, tudo bem. Aí, qualquer problema durante a live, vocês, por favor, me avisem nos comentários, tá bom? Tudo bem. Essa live de hoje, né, faz parte do nosso quadro mensal Oncologia em Foco. E hoje é o Setembro Verde, em alusão ao alerta ao câncer de intestino. Eu coloquei no título câncer de pulmão, mas é câncer de intestino, vocês me desculpem, tá? Ah, E pra falar. Oi, pode falar. eu notei, só as falhas de digitação, fique tranquilo. É, é o nervosismo. Bom, e para falar conosco hoje, né, temos o Dr. Maximiliano, que é cirurgião oncológico. Ele é formado em medicina pela Universidade Federal do Paraná e fez residência pelo Hospital das Clínicas da USP, em cirurgia geral. Em seguida, ele também fez residência em oncologia pelo Hospital de Câncer de Barretos e também realizou sua especialização lá, né, em cirurgia coloretal minimamente invasiva. Queria dar mais uma vez boa tarde ao doutor e dizer muito obrigada por disponibilizar seu tempo, né, e por aceitar nosso convite para fazer essa live de hoje, que não é o nosso primeiro convite que o doutor aceita, né, o doutor já veio aqui prestigiar o nosso congresso, participar do nosso congresso, foi feito ano passado, aqui em Macapá, e hoje, mais uma vez, vem fazer de novo, aceita o nosso convite para uma iniciativa nossa, que no caso hoje é a live. Não, Muito bem. perfeito, é um prazer poder estar ajudando, assim. Nesses tempos, né, assim, foi um prazer ir aí visitar. Até eu fui por um convite de um grande amigo meu, que é o Roberto Marcel, ele foi meu residente aqui. Nós somos quase contemporâneos, ele é quase tão velho quanto eu. Depois de um tempo você vai ver que as coisas a gente vai ficando velho, não tem jeito.
Mas Imagina que é isso. foi é um prazer a gente conversar com os acadêmicos, vocês estão bem longe, inclusive é bem diferente porque a realidade de oncologia do Amapá, a realidade do norte é muito diferente da nossa realidade aqui, então às vezes, para quem trabalha no hospital de câncer no norte, não sente o impacto que é o câncer coloretal, especialmente no sul-sudeste. É Então, verdade. é um prazer poder ajudar. Clara, quem quiser fazer pergunta, por favor, depois vocês direcionem elas, vou estar à disposição no que a gente puder tentar esclarecer de melhor. Ele é um grande problema de saúde pública, acho que você depois nas introduções nós vamos tentar falar um pouquinho melhor dele, que ele é um Isso. grande problema de saúde pública já no Brasil, no mundo ocidental, ele vem crescendo de incidência, ele é um tumor que é prevenível, mas nós não temos um programa de prevenção organizado no Brasil, isso acaba atrapalhando bastante. Mas fique à Exatamente. vontade, tá bom? Tá bom. Então eu vou fazer agora uma breve introdução e a gente já começa com a entrevista de fato. Perfeito. Bom, o câncer coloretal, né, ele ficou em evidência na mídia nesse último mês, principalmente devido à morte daquele ator que fez o Pantera Negra, Chadwick Boseman, né, que ele vinha em tratamento há 4 anos e acabou falecendo, então acho que isso trouxe um pouco os holofotes para esse câncer nesse último mês. Junto disso, né, em setembro também é o mês de prevenção ao câncer coloretal, então, acabou dando realmente um enfoque ao assunto e é de fato muito importante, né, fazer essa disseminação dessa informação, assim como o doutor já falou. Segundo o INCA, né, o Instituto Nacional do Câncer, a estimativa de casos novos de câncer coloretal para o ano de 2020 é de 20.520 entre os homens e 20.570 entre as mulheres. Então, é um número bem alto, né? O que corresponde a um risco de 19,3 novos casos a cada 100 mil homens e 19,03 a cada 100 mil mulheres. Aproximadamente 95% dos casos de câncer coloretal são do tipo histológico chamado adenocarcinoma, né? Acho que o senhor vai falar depois um pouquinho mais. Sim. Nos Estados Unidos, esse tipo de câncer já é o segundo maior causa de morte dentre os outros tipos de câncer entre os homens, enquanto no Brasil ainda é a terceira, mas esse quadro tende a se inverter, né? E há uma tendência de crescimento também das taxas de incidência, principalmente nos países subdesenvolvidos como o Brasil, pelo aumento de alguns hábitos não saudáveis, principalmente relacionados à alimentação, né? Aumento do consumo de ultraprocessados, aumento do consumo daqueles, enfim, salgadinhos, as batatinhas e os biscoitos recheados e principalmente também as carnes defumadas que acabam tendo um crescimento assim no consumo no nosso país, né? Além disso, o câncer coloretal ele pode ter boas chances de cura, né? Boas taxas de cura, principalmente se ele for descoberto precocemente. E aí que entra, né, o programa que a gente ainda não tem de rastreio que, enfim, ainda não é bem consolidado aqui no país. E ao longo da semana, né, só para dizer, a Lacom ela fez algumas publicações, né, sobre a conscientização, visando a conscientização, e disponibilizou algumas caixinhas de pergunta pro pessoal que segue a liga, né, e tal, pudesse fazer as perguntas para que a gente pudesse responder hoje. Então a gente vai responder no final da live. E, além disso, vocês também podem fazer, quem está acompanhando aqui, também pode fazer as perguntas aí durante a live, que a gente também vai tentar responder o máximo de perguntas possíveis ao final. Então, dito isso, podemos começar, doutor? Claro, à disposição. Fica à vontade, Clara. Muito bem. Então, vamos lá. Primeira pergunta, que essas aqui foram algumas perguntas que a própria Liga disponibilizou, tá? Por enquanto, e depois a gente começa a responder a do resto das pessoas. Perfeito. Muito bem. Então, setembro é o mês de luta contra o câncer de intestino. Aí eu queria que o senhor pudesse falar um pouquinho por que é tão importante ter esse mês, né, e essa tentativa de conscientização aqui no nosso país e o que a gente precisa falar sobre ele, por que a gente precisa tanto falar sobre ele. Assim, na verdade, a conscientização sobre os cânceres preveníveis é muito importante. Então, assim como a gente teve uma grande melhora no tratamento do câncer de mama, do câncer de próstata, que são os cânceres mais incidentes no homem e na mulher, nos Estados Unidos já é o segundo câncer mais incidente em ambos os sexos. No Brasil isso deve ficar da mesma maneira daqui a alguns anos. Uma coisa que é importante, alguns tumores a gente não tem como prevenir. Então, falar, como é que eu vou fazer prevenção de tumores do sistema nervoso central? Como que eu vou fazer prevenção de leucemia? Eu não tenho como fazer isso. Mas o câncer coloretal é um tumor que nós temos como prevenir. A gente sabe que a maioria dos cânceres se originam de lesões dentro do intestino, dentro da luz intestinal, e que elas podem ser diagnosticadas e tratadas precocemente com colonoscopia. Então, nós temos, em alguns lugares, em outros países do mundo, que isso é muito mais organizado, nós temos diminuição da incidência de câncer. E outra coisa, nós temos diagnóstico precoce, e quando nós temos um diagnóstico precoce, nós temos muito maior chance de tratar esse paciente de maneira curativa. Então,
todo câncer, né, quando nós estamos falando de prevenção, um tumor que é prevenível, que se eu tenho um exame acessível, ele é capaz de diagnosticar precocemente, é capaz de tratar as lesões precursoras, e isso oferece uma chance do paciente ter uma chance de cura maior. Então, em alguns lugares do mundo, onde tem um programa de colonoscopia organizada, a incidência até num período tem um aumento, porque nós diagnosticamos mais, mas a mortalidade vem caindo. Então, é importante ainda que nós falamos de câncer de intestino, porque não existe um programa de prevenção organizada no nosso país. E ainda a maioria dos pacientes, mesmo em serviço privado, vem com doença bem avançada. Então, não é incomum para a gente ter um paciente com câncer de reto que é examinável ao toque retal e o paciente ter queixa de 1, 2, 3 anos de sangramento retal e não ter procurado médico. Então, existe, por uma parte, a falta de infraestrutura dos exames, mas também existe a resistência, o tabu dos pacientes falar, não, eu estou tendo sangramento via retal, eu estou tendo sangramento nas fezes, isso é hemorroida. E eles não procuram. Então, nós temos como prevenir, então nós precisamos conscientizar a população, nós precisamos melhorar a infraestrutura médico-hospitalar, mas também nós precisamos conscientizar a população. É verdade, o tabu é muito grande ainda. Sim. Bom, então a próxima pergunta. O câncer de intestino ele pode ser precocemente diagnosticado, né, e tratado, como o senhor mesmo falou, por meio de alguns exames simples. O senhor falou um pouquinho deles, né, citou, mas o senhor pode falar um pouco mais sobre quais seriam esses exames, qual é a faixa etária, se a história familiar conta, se não conta? Sim. Quando a gente está trabalhando com histórico familiar, quando está trabalhando com síndrome genética, isso já existe um programa à parte, eu nem quero entrar nisso, mas a gente tem programa. Então, para a síndrome genética mais comum de câncer de intestino, que é a síndrome de Lynch, a gente tem um programa de rastreamento organizado e que a colonoscopia começa a ser feita entre 20 e 25 anos de idade. Então, isso muda completamente, esses pacientes têm uma chance de câncer muito grande. Se eu estou falando de um paciente com polipose adenomatosa familiar, esse paciente tem um lifetime risk de câncer acima de 95%, então isso é muito diferente da população geral. Mas para a população geral, hoje, isso não é um número perfeito, mas hoje a maioria das sociedades aceita que houve um fenômeno mundial também, né? O câncer de intestino, nós temos mais câncer de intestino porque a população também está envelhecendo. Quanto mais velho, maior a chance. Mas nós notamos nos últimos anos que, além das síndromes genéticas, está começando a diminuir a idade dos pacientes. Então, quando eu fiz faculdade de medicina, se viesse um paciente com 45 anos com sangramento retal e eu falasse que era a hipótese diagnóstica era câncer, o meu professor ia me bater. Porque falou, não, claro, existem outras hipóteses diagnósticas, mas hoje nós temos visto um aumento de incidência de câncer entre pacientes jovens. Então, para a maioria dos serviços do mundo, para a maioria das grandes sociedades, nós colocamos como a data inicial, foi 55 anos, foi 50, e no ano passado teve uma nova diretriz e nós começamos a fazer os exames de rastreamento com 45 anos. Qual exame de rastreamento seria interessante na prevenção do câncer coloretal? Isso muda de país para país. O melhor exame, o exame ideal é a colonoscopia, porque ela é capaz de diagnosticar todas as lesões e é capaz de tratar no mesmo tempo. Mas a gente está falando de um exame caro que não é facilmente acessível em nenhum país de primeiro mundo. Então, se eu falar assim, os Estados Unidos conseguem fazer num país de dimensão continental com mais de 300 milhões de habitantes colonoscopia para todo mundo? Não. Então, existe um grande problema. Então, a maioria, hoje, talvez o exame mais importante que a gente tenha no quesito prevenção, não no diagnóstico para o paciente sintomático. O paciente sintomático tem que ir ao médico e tem que ser direcionado os exames pela queixa, por exame físico. Mas no quesito prevenção, o paciente que é assintomático, teoricamente, apesar disso não ser instituído ainda no Brasil, todo mundo aos 45 anos deveria fazer um primeiro exame. Ou uma colonoscopia, se tiver condição, ou pelo menos fazer um exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes, imunológico, né? A gente tenta evitar fazer o exame de guaiaco, porque ele tem muito falso positivo com dieta, então ele é um exame mais complicado. Então, se nós fizermos o mais simples, que é o FIT, e a partir do momento que você tem um exame de sangue oculto nas fezes positivo, esse paciente tem que ser investigado para excluir que ele tem alguma lesão dentro do intestino. Então, com certeza, hoje, num país que nem o Brasil, não dá para a gente dizer vamos fazer colonoscopia em massa, porque isso não é viável. Isso é só para serviço privado. A colonoscopia não é um exame inócuo, então ontem, essa semana, teve um paciente de alto risco que veio fazer colonoscopia no serviço, teve uma perfuração intestinal.
Então, existe o risco. Então, a colonoscopia, a gente tem que botar na ponta do lápis quanto dinheiro eu gasto, quantas vidas eu salvo e quantas vidas eu perco no exame. Então, essa conta é muito complicada para dizer se um programa de prevenção é efetivo. Mas, pelo menos, um exame de pesquisa de sangue oculto nas fezes a partir de 45 anos, e se esse sangue oculto for positivo, ser investigado, com certeza, acho que seria o programa mais viável para a nossa realidade. E a pesquisa de sangue oculto, só lembrar, não fazer o guaiaco, que é um exame que precisa de dieta especial, tem muito falso positivo, tentar fazer o FIT, é um pouquinho mais caro, mas é bem acessível para a realidade do Brasil. Entendi. Entendi. Então, a próxima pergunta. Esse rastreio do câncer de intestino, ele acaba não sendo tão priorizado, né? Assim como o senhor já falou, tal, por causa da própria infraestrutura do país. Então, não é a mesma coisa que o senhor já falou, que o sangue oculto nas fezes, então, seria o ideal mesmo. Sim, na Então, verdade, se nós seria... somos mesmo países muito ricos da Europa, o programa americano, que não tem saúde pública, é só para serviço privado, preconiza colono. Mas virtualmente todos os países da Europa preconizam o sangue oculto por método FIT, por método imunohistoquímico, não por método de peroxidação. Então, principalmente na Europa, os programas funcionam muito com relação custo-benefício. Nos Estados Unidos, não. Se você paga, faz. Se não quiser, se você não tem o acesso à saúde, não faça. Mas acho que para a realidade maciça seria realmente o exame de sangue oculto nas fezes. Entendi, é verdade. E falando agora um pouco, né, sobre os fatores de risco, eu já falei um pouquinho na introdução, que estima-se que a maioria dos casos de câncer de intestino no Brasil, eles ocorram em consequência dos hábitos de vida, né? E não de uma síndrome genética, enfim. Então, eles seriam evitáveis. Então, doutor, pode falar um pouquinho sobre quais seriam esses hábitos de vida que podem influenciar no surgimento desse câncer? Sim, sim. Na verdade, então, hoje, de todos os pacientes que nós atendemos com câncer, a gente vai falar que mais ou menos 5 a 7% esse câncer se originou de um fator genético. Então, esse paciente está tendo isso porque ele tem uma predisposição hereditária. E mais 90 a 95% dos casos, nós vamos falar que esse câncer é esporádico, ou seja, ele se originou de vários pequenos fatores, eu não consigo ainda atribuir um culpado. A cultura brasileira, a cultura ocidental, gosta muito de dar um culpado para tudo, mas a gente não consegue dizer. Então, são associação, às vezes, de pequenos fatores. Tem paciente que não tem uma síndrome genética documentada, mas que tem uma predisposição, que a gente vê que às vezes a família tem mais um pouco, isso eu não tenho como controlar. A idade eu não tenho como controlar, então o melhor jeito de você não ter câncer é você morrer jovem, mas isso é ruim para a realidade. Então nós temos que nos acostumar com o envelhecimento, aumenta o risco de doença cardiovascular e de câncer. Mas o que a gente pode fazer para modificar? Então esses são fatores de risco que não são modificáveis, a genética e a idade. Eu não tenho como modificar isso. O que eu tenho como modificar? A gente sabe que o consumo excessivo, principalmente de produto de carne vermelha, de conservantes, de gordura, aumenta. Então, quando a gente pega uma população africana que vive muito mais de comida in natura, nós comparamos com uma população ocidental, para diminuir a incidência de câncer. Os produtos in natura e produtos não conservados também seriam outra coisa. O tabagismo também tem uma relação. Então, quando a gente vai ver assim, uma coisa que é bem importante para quem não teve câncer ou para quem já teve, existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde da vida saudável, né, da dieta saudável. Então, todas as pessoas que tiveram câncer ou para as que não tiveram também, se você conseguir manter os hábitos saudáveis, que é ter um peso ideal, ter uma dieta equilibrada, evitar excessos, não fumar, só isso por si só já diminui a recorrência, brutalmente a recorrência de câncer de pacientes que são sobreviventes de câncer e que também podem ser importantes para reduzir primariamente, reduzir o fator de risco e reduzir a incidência de câncer. Então, se nós conseguirmos seguir a recomendação da dieta saudável, da vida saudável da Organização Mundial de Saúde, nós já controlaríamos vários desses fatores e nós teríamos uma queda muito importante dos casos de câncer no mundo como um todo. Muito bem. E fora esses fatores de risco, né, relacionados aos hábitos, também existem fatores relacionados à genética, como a gente já falou. E o senhor pode falar mais um pouquinho sobre quais seriam esses fatores genéticos e se esses fatores eles possuem de fato uma influência tão grande assim, ou se seria mais um risco relativo e tal?
Sim. A gente vai assim, ó, existem hoje a genética, para você ver como a genética é uma área nova, estamos aprendendo muito. Quando eu fiz residência, nós não tínhamos testes genéticos disponíveis ainda para câncer coloretal, e hoje nós temos. Então, eu vou tentar falar das duas síndromes que nós entendemos melhores, apesar que nós temos mais. Eu falei das duas. A síndrome mais característica de câncer coloretal hereditário, apesar de ser a mais rara, inclusive foi a primeira doença que é a polipose adenomatosa familiar. A polipose adenomatosa familiar foi a primeira doença que nós conseguimos ligar uma história familiar a câncer. Então, ela historicamente é muito importante, apesar de não ser uma doença tão frequente. Ela é uma doença autossômica dominante, então, quando nós temos um parente acometido, geralmente nós vamos ter 50% da prole acometida também. Ela é muito típica, geralmente nós vamos ter centenas a milhares de pólipos. E essa é uma síndrome que é importante eu descobrir precocemente, porque a maioria dos pacientes com polipose adenomatosa familiar vai ter câncer de intestino entre 40 e 45 anos. E o lifetime risk, né, a chance durante a vida de ter câncer, chega em torno de 97 a 98%. Ela é muito importante, esse paciente precisa ser diagnosticado, esse paciente precisa ser tratado com uma cirurgia redutora de risco. Então, esse paciente com polipose geralmente vai ser submetido a uma colectomia total, vai fazer uma ilioretonastomose, para a gente reduzir o risco, porque ele tem tanto risco de câncer que eu não consigo controlar o risco dele com colonoscopia. O risco dele é muito alto. Essa é uma situação especial, então toda vez que você vê um paciente que tem mais do que 100 pólipos no intestino, ele precisa ser encaminhado para um especialista para receber a conduta correta do caso, vai fazer a colectomia total, em que momento, e hoje um outro problema que vem vinculado à polipose é o risco de tumores desmoides na raiz do mesentério. Então hoje, virtualmente, a gente só aceita que o paciente para cirurgia profilática seja feita de maneira minimamente invasiva, porque reduz a incidência de desmoide. Então tem várias outras coisas que vêm. E dentro dessas síndromes ainda nós temos outros tumores. Na polipose você tem um risco de tumor de papila duodenal, risco de tumor desmoide, algumas variantes têm risco de tumor do sistema nervoso central, risco de tumor papilífero de tireoide, então tudo isso tem que ser controlado. Então esse paciente tem que ser seguido e a família como um todo, não só o paciente, mas a investigação familiar. A segunda síndrome, que é a síndrome menos típica, mas que é a mais frequente que nós vemos no dia a dia, é a síndrome de Lynch. A síndrome de Lynch ocorre por mutações nos genes de reparo do DNA. Então, nós falamos que, geralmente, uma coisa que nós pesquisamos em todos os tumores, idealmente, quando eu opero um câncer coloretal, é a pesquisa de instabilidade microsatélite. Todo tumor que tem instabilidade microsatélite deve ser encaminhado para alguém que tenha experiência em oncogenética para fazer investigação se esse paciente é portador ou não de síndrome de Lynch. Então, geralmente, a gente vai descobrir isso com uma pessoa, com um paciente jovem com câncer coloretal. A maioria das vezes esse paciente é jovem, tem menos de 50 anos e vai ter um tumor no cólon direito. Então, os tumores proximais têm uma relação muito mais forte com a síndrome de Lynch. Existe mais de um tipo de mutação. Os 4 genes clássicos associados à síndrome de Lynch são o MLH1, o MSH2, o MSH6 e o PMS2. Para cada um dessas mutações tem um risco, mas, no geral, o risco de um paciente portador de uma dessas mutações ter câncer de intestino durante a vida é algo entre 20% e 30%. Então, é um risco razoável, mas esse paciente, então, vai entrar num programa de prevenção especial e ele geralmente começa a fazer colonoscopia aos 25 anos. E esse paciente, geralmente, existe uma controvérsia entre os especialistas, mas nós não fazemos cirurgias profiláticas para ele, nós vamos tentar controlar esse paciente com colonoscopia a cada 2, 3 anos para prevenir, para detectar lesões precoces e tratá-las precocemente. Então, nós temos como controlar esses pacientes sem cirurgia. Uma outra característica, né, a polipose, geralmente nós formamos pólipos clássicos no intestino, e a síndrome de Lynch, geralmente nós temos lesões planas, que nós chamamos de LSTs. Então, geralmente são características, são alterações genéticas distintas e que têm características fenotípicas distintas também. Muito bem, muito obrigada, doutor. Entrando agora já um pouquinho mais nos sintomas, né? Existe algum quadro típico do paciente que ele está com câncer do intestino e quais seriam, né, os principais sintomas desse quadro típico? Esse é um outro problema dos cânceres gastrointestinais. Então, o câncer mais comum para a região de vocês gastrointestinal, se eu falei ano passado com o Roberto, se não me engano, ainda é esse tumor de estômago. O tumor mais típico do tumor de estômago é perda de peso. O tumor coloretal também, ele é um tumor que não tem um sintoma específico. Geralmente o paciente vem para a gente, não vem consumido como câncer gástrico, geralmente ele tem algum desconforto abdominal. E a gente tem 2 sintomas que chamam muito a atenção, né, que a gente chama de red flags. Então, o paciente que tem alteração do hábito intestinal. Geralmente, a maioria desses pacientes
ou tinha um intestino normal e fica constipado, que é o mais comum, ou algumas vezes pode ter diarreia. Geralmente diarreia para os tumores mais distais, mais próximos do reto. Isso é uma coisa importante. Então, um paciente adulto que tem um hábito intestinal, doutor, eu vou todo dia no banheiro. Agora não, agora eu fiquei constipado. Alguém de 45, 50, principalmente quanto mais idade. Comecei a ficar com o intestino preso a partir disso. Estou indo uma vez a cada 3 dias no banheiro, tenho dificuldade. Então, toda alteração do hábito intestinal persistente merece ser avaliada. E especialmente o sintoma que é mais característico, que é o sangramento retal. Então, ou sangramento misturado com as fezes, ou sangramento vivo para as lesões distais, é muito típico e merece ser investigado. E um grande problema é que a maioria desses pacientes tem sangramento, às vezes, há muito tempo e tem vergonha de procurar o médico porque não quer receber um exame oficial, não quer receber um toque retal. Então, esse é o maior problema. Então, a gente não tem um quadro clínico específico. Eu gostaria, inclusive, que nós nem falássemos mais disso. Se nosso programa de prevenção funcionasse, nós estaríamos superando pacientes assintomáticos descobertos no rastreamento, como hoje é 30%, 40% do volume do serviço de mastologia. Mas ainda, a maioria dos nossos pacientes vem para a gente, alguns com perda de peso, mas a grande maioria com alteração do hábito intestinal e sangramento. Quando nós vemos pacientes com grandes perdas de peso, geralmente nós vamos ter quadros avançados e que aí a nossa chance de curar o paciente ou de tratar ele bem a gente vai ter perdido muito. O importante é nós termos pacientes com poucos sintomas para a gente oferecer uma maior chance de cura e menor morbidade para eles. Muito bem, muito obrigada. A partir do momento, né, que existe a suspeita que o paciente ele começa a ver, que os sintomas do paciente eles começam a ser identificados e tal, quais seriam os próximos passos dessa investigação? Então, os principais exames e tal, a partir desses sintomas, a partir do momento que o paciente chega ao consultório. Então, assim, todo paciente que vem com algum tipo de sintoma importante, especialmente, né, não é para qualquer paciente, né, se a gente falar qualquer paciente com desconforto abdominal, mas especialmente com paciente acima de 45, 50 anos, ou que tem sangramento, todo paciente tem que fazer exame físico, todo paciente tem que receber um toque retal, pelo amor de Deus. É triste a gente ver paciente que foi no médico, isso eu falo assim, que daí é um defeito dos médicos. Eu tenho um paciente que já foi no médico 2, 3 vezes com sangramento retal e vem com um tumor enorme no ânus e nunca ninguém examinou o ânus dele. Então, nós não podemos fazer esse furo, a medicina não pode fazer essa maldade com os pacientes. Mas todo paciente que venha para a investigação e você examinou, todo paciente que tem alteração do hábito intestinal, tenha sangramento, merece fazer uma colonoscopia, que é o exame mais importante, que é capaz de diagnosticar e biopsiar essa lesão. A partir do momento que eu descobri que um paciente tem um câncer do intestino, aí nós vamos ter que fazer os exames de estadiamento, para ver em que fase que esse tumor está e para nós decidirmos qual vai ser o melhor tratamento para ele. Para os tumores de cólon, geralmente nós vamos usar aqui exames de estadiamento além da colonoscopia. A tomografia de tórax e de abdômen total. Então, com a tomografia de tórax e abdômen total, eu sou capaz de ver os 3 principais sítios de metástase, que é o peritônio, o fígado e o pulmão. Então, eu consigo dizer se ele tem metástases ou não, e consigo fazer a avaliação loco-regional desse tumor, se ele invade alguma estrutura adjacente, qual é o tamanho dele. E quando nós estamos trabalhando com os tumores do reto extraperitoneal, os tumores que geralmente são acessíveis ao toque retal, nós vamos fazer uma ressonância da pelve, porque a ressonância dá uma definição anatômica muito melhor do reto e com as estruturas adjacentes ao reto, e a tomografia de abdômen superior e tórax, porque também nós vamos, além de avaliar melhor a relação do reto, o reto tem uma peculiaridade, nós temos que ver relação com próstata, com vagina, com a parede pélvica, que é um local que tem um espaço confinado e merece um outro tipo de cuidado. Mas mesmo assim nós precisamos avaliar o fígado, o pulmão e o peritônio, que são os 3 principais sítios de metástases à distância, que são muito importantes para nós programarmos o tratamento. Outra coisa que eu falei é a colonoscopia. Então, a colonoscopia que é uma coisa bem importante. Todo paciente que tem câncer de intestino, antes de operar, deveria ter, se possível, uma colonoscopia completa, ou seja, que passasse proximalmente a lesão. 5 a 8% dos pacientes têm lesão sincrônica. Então, esse paciente às vezes tem um tumor no cólon esquerdo e tem um paciente com tumor no cólon direito. Então, isso é importante para nós programarmos o melhor tratamento, e todo paciente com lesão sincrônica merece ser avaliado para síndrome genética, para síndrome de Lynch também. Entendi. Muito bem. E quanto ao estágio do câncer, né, ainda, como o senhor também já falou, ainda há muitos pacientes no Brasil que acabam sendo diagnosticados em fase avançada, né, do câncer. O senhor já falou um pouquinho disso. Isso seria não só a falta de informação, mas também a negligência do rastreio, não é? Sim. A gente tem os 2 problemas, assim, ninguém pode ser
ninguém pode sair das testes, todo mundo tem que admitir a sua culpa. Primeiro grande problema, o paciente tem o sintoma e não vai procurar a gente. Então, às vezes, o paciente só vai procurar o serviço médico quando ele emagreceu 10, já perdeu 10, 20% do peso corporal. Então, isso me atrapalha, o paciente está tendo sangramento, sintoma intestinal há anos. Mas a gente também tem o contrário, o paciente que tem o sintoma foi no serviço de saúde, o médico não examinou, não fez um toque retal nele, então nós temos isso. Eu tenho paciente que veio esses dias, um paciente que tem convênio, veio de São Paulo, capital, o paciente tinha uma massa abdominal palpável, estava investigando há 6 meses, ninguém tinha palpado o abdômen dela. Então, às vezes, a parte básica, a medicina também, a qualidade do serviço médico tem. E nós temos ainda um terceiro grande problema, que às vezes a pessoa examinou, está tudo normal, o bom médico fez isso, e eu vou pedir uma colonoscopia. Se a gente está fora do serviço privado, no SUS, não é fácil você conseguir uma colonoscopia. Então, a colonoscopia não é simplesmente eu pedir um exame. Eu preciso pedir um exame, ele precisa ter qualidade suficiente, o colega que vai fazer precisa estar preparado para... Ele tem várias dificuldades técnicas em relação de formação de alça, tem várias coisas. Então, hoje eu vejo que o grande problema no Brasil, existe a falha do médico, existe a falha do paciente, mas eu acho que o principal entrave no diagnóstico precoce está realmente na falta de infraestrutura do paciente conseguir fazer uma colonoscopia pelo Sistema Único de Saúde. Isso eu vejo que realmente talvez seja uma das grandes dificuldades, a maior dificuldade que a gente enfrenta, especialmente quando o paciente do Sistema Único de Saúde. Entendi. E agora passando um pouquinho, né, para tratamento, existem diversas modalidades, né? Existe a cirurgia, existe a quimioterapia, existe a radioterapia. O senhor podia explicar mais ou menos cada um deles um pouquinho, como é feita essa escolha, como é feita essa abordagem terapêutica nesse paciente? Perfeito. Vamos tentar. Assim, não é tão fácil que existem... Eu vou tentar falar de uma maneira geral. Quando a gente vai falar de tratamento, a gente sempre tenta separar os tumores do cólon dos tumores do reto. Porque eles recebem é o grande paradigma de muda de paradigma de tratamento. Então, quando eu estou falando de um tumor de cólon, quando a gente fez os exames do paciente, eu descobri que ele não é um paciente metastático. Virtualmente todos os pacientes têm que ser submetidos a tratamento cirúrgico. Então, o tratamento cirúrgico é o único tratamento... Eu não vou entrar no mérito aqui de algumas outras situações, capaz de curar o paciente. Então, para a maioria dos tumores do cólon direito, do cólon transverso ou do cólon esquerdo, nós vamos fazer uma cirurgia com várias regras oncológicas de ressecção linfonodal, de ligadura de vasos, até porque o estadiamento, a gente estava falando, né, existe um estadiamento clínico do paciente, mas o melhor estadiamento é o cirúrgico. Então, a partir do momento que eu operei o paciente, eu vou saber certinho em que estadio ele está e qual é a chance dele ter recidiva e se ele vai merecer receber tratamento com quimioterapia. Então, quando a gente fala de cólon, geralmente, paciente não metastático, talvez o metastático vamos deixar de lado, que ele é bem do especialista, mas o paciente vai merecer um tratamento cirúrgico adequado e depois do tratamento cirúrgico nós vamos avaliar ele nos estadios 1, 2, 3 ou 4 e o estadio 3, com certeza, alguns casos de estadio 2 vão para quimioterapia adjuvante, o estadio 3 virtualmente todos e o 4 também, né? Às vezes a gente descobre no intraoperatório que o paciente é metastático, nós vamos fazer a cirurgia, muitas vezes que o paciente é sintomático, ele merece quimioterapia depois. Então a cirurgia, existe mais de uma cirurgia, mas só para lembrar que a cirurgia precisa ser feita por quem entenda, porque existe o tratamento que tem maior impacto na sobrevida do paciente é o cirúrgico. Então, se esse paciente for mal operado, todo o resto do tratamento dele vai estar comprometido. Então, é importante que ele faça isso. E hoje, a grande maioria dos pacientes, se possível, fazer cirurgia minimamente invasiva, que é um benefício para o paciente de recuperação. Então, quando a gente fala de câncer de reto, aí que vai mudar, porque a maioria dos pacientes com tumor de reto, se ele for um tumor localmente avançado, que a gente fala que ele invade a gordura do reto ou que tem algum linfonodo nos exames de imagem, esse paciente vai merecer fazer radioterapia neoadjuvante, radioquimioterapia. Então, essa é a grande mudança em relação ao cólon e em relação ao reto. Como o reto está confinado num espaço físico apertado da pelve, e a coisa mais importante no tratamento cirúrgico do câncer de reto chama de margem radial, ou seja, eu preciso tirar esse tumor e não comprometer nenhuma margem dele, a margem proximal, a margem distal e a margem radial que está em contato com as paredes pélvicas. Então, geralmente, para diminuir a chance de margem radial positiva, a maioria desses pacientes vai fazer radioterapia pré-operatória. A radioterapia, o paciente vai entrar num aparelho como se fosse um aparelho de raio-x muito moderno e vai tomar radiação focalizada no reto. Então, hoje os aparelhos... Então, se eu for fazer radioterapia no reto,
a bexiga vai receber muito pouca radioterapia, o reto vai concentrar isso com as novas técnicas, ele vai receber e vai diminuir esse tamanho desse tumor para ele depois oferecer um tratamento cirúrgico para ele. A outra grande mudança que houve no tratamento do câncer coloretal nos últimos anos foi a quimioterapia. Então, a quimioterapia, nós tínhamos, até meus amigos, né, que são oncoclínicos, eles falam, a gente nem gosta, porque não tem tanto o que fazer de quimioterapia para câncer de intestino. Nós tínhamos as quimioterapias baseadas em 5-fluoracil e leucovorina. Depois, né, nós acrescentamos a oxaliplatina, o irinotecano. E, modernamente, nós conseguimos acrescentar algo novo que mudou muito o prognóstico dos pacientes, que foram as terapias biológicas, especialmente o cetuximab, para alguns casos de tumor que são KRAS wild type. Eu não vou entrar no mérito das coisas, mas isso para você ver. Então, hoje, quando eu avalio um paciente, eu tenho que ver várias coisas, tenho que ver fator molecular para definir tratamento. E uma outra coisa importante que mudou para a gente, que teve na moda no passado, foi a imunoterapia. Então, a gente sabe que alguns pacientes que antes tinham um prognóstico muito ruim fazendo quimioterapia, eles respondem muito bem à imunoterapia. A droga mais famosa é o pembrolizumab. Esses pacientes que eram pacientes que tinham sobrevida curta estão conseguindo sobrevidas ótimas. Então, a quimioterapia hoje não é simplesmente o quimioterápico. É o quimioterápico, é o anticorpo monoclonal, é o imunoterápico, são drogas-alvo que nós também podemos utilizar. Então, é um tratamento complexo e nós conseguimos sair, então, quando nós tínhamos só 5-FU leucovorin, nós tínhamos sobrevidas médias menores do que 1 ano. Hoje, quando eu tenho um paciente metastático bom respondedor, eu estou passando de 5 anos de sobrevida. Muito bem. E por último aqui, a última pergunta, né, para a gente passar para as perguntas do pessoal aí. Explicar um pouquinho para a gente como é que funciona a colostomia, né? Por que alguns pacientes operados do intestino, eles colocam a bolsa, outros não colocam a bolsa, outros colocam temporariamente, aí tiram? Como isso acontece? Por quê? Exatamente. Esse é um grande tabu que tem. Então, assim, se o paciente vem para mim para operar câncer de intestino, a primeira pergunta, ele não quer saber se ele vai ficar curado, ele não quer saber nada, ele quer saber se ele vai usar bolsinha. Então, esse é um estigma muito grande e realmente é um impacto muito grande e negativo na qualidade de vida, o estoma. Nós temos mais de um tipo de estoma. Então, nós temos geralmente o estoma que a gente fala que é o estoma em alça, o estoma terminal, e o estoma definitivo ou temporário. Quem que vai usar? Hoje, a gente sempre que possível não vai deixar nenhum paciente com estoma. Quem é o paciente que quase sempre vai ficar com estoma? São os pacientes com câncer de reto. Quanto mais próximo ao ânus a lesão, mais difícil é o tratamento cirúrgico. Os pacientes que receberam radioterapia pré-operatória, a radioterapia diminui o tumor como efeito bom, mas como efeito negativo também compromete muito a cicatrização. Então, esse paciente, muitas vezes, eu vou fazer uma cirurgia, eu vou fazer uma anastomose primária e eu vou deixar um estoma em alça temporário, ou seja, eu vou prevenir que as fezes passem nesse local por algum tempo, porque a cicatrização, tem que pensar que qualquer emenda intestinal tem que ficar perfeita, porque em poucas horas começa a passar líquido. E se extravasar fezes, esse paciente vai ter uma peritonite, vai ter sepse e vai morrer se não for feito nada por ele. E o risco é maior quando as anastomoses ultra baixas, quando nós fazemos os cânceres de reto. Então, quase todo paciente com câncer de reto vai merecer ficar com um estoma temporário para prevenir que passem fezes, para essa anastomose cicatrizar bem, e depois nós vamos fazer a reversão da bolsa. O paciente que vai, por exemplo, que tem um tumor que vai invadir a musculatura esfincteriana. Então, eu tenho um paciente que tem um grande tumor que invade o músculo esfíncter externo do ânus. Esse paciente, infelizmente, ainda é um limite da medicina, ele vai ter que ser submetido a uma cirurgia de amputação de reto. Então, o paciente que submeteu a uma amputação de reto, com raras exceções, eu vou ter que deixar ele com estoma terminal abdominal. Então, esse paciente vai ficar com estoma definitivo. Por quê? Porque eu estou tirando o aparelho esfincteriano, por mais que eu traga o intestino no períneo, se ele não tiver controle esfincteriano, não vai adiantar nada para ele vai ter que ficar de fralda. E usar uma bolsa de colostomia é ruim, mas ficar de fralda o tempo inteiro sujo é muito pior. Então, por mais que o estoma seja ruim, ele oferece uma qualidade de vida muito melhor do que os pacientes que ficam incontinentes. Então, outro grande problema que nós temos são os pacientes de cirurgia de urgência. Então, não é o ideal, mas hoje, no Brasil, perto de 20% dos pacientes descobrem que tem câncer na urgência. Então, o paciente vem com o abdômen distendido, com o cólon sujo, numa condição precária. Então, esse paciente operado de urgência tem uma chance grande de usar um estoma. Se esse estoma vai ser definitivo ou não, depende da saúde do paciente, depende de que posição estava o tumor, mas também pode ser. Mas hoje, para a maioria dos tumores de cólon, nós vamos tentar deixar o paciente sem estoma. Para os tumores de reto, estomas temporários. As cirurgias de urgência,
é um problema que daí depende de cada caso. Mas isso é importante. Isso é uma outra coisa que é importante. Então, quem acaba trabalhando com isso, tem bastante trabalho científico mostrando que você for operar com alguém que é especialista na área, a chance de estoma definitivo é muito, muito, muito menor do que uma pessoa que não é especialista. Então, por isso, hoje a medicina está ficando cada vez mais imbricada. A gente exige tanto, a gente tem que exigir dos tratamentos qualidade e tudo, então cada um está ficando um pouquinho mais preso. Então, a qualidade de quem faz uma esofagea de quem faz 15, 20 por ano, quem faz uma por ano é diferente, quem faz câncer coloretal é diferente, quem faz prostaté, a chance de ficar continente é diferente. Então, tudo isso também depende de quem está operando e do tumor em si. É verdade, hoje cada vez mais, né, a medicina está se especializando para Sim, tentar tá justamente. virando super especialista, mas é por uma necessidade. Então, hoje, antigamente, a exigência em relação ao tratamento era muito menor. Então, hoje, só para você ver, né, a gente falou de uma das situações que a gente usa muito estômago é quando nós temos fístulas de anastomose. Então, se você for pegar o número clássico, hoje um serviço antigo trabalhava com 10% de fístula entre uma anastomose colônica. Hoje, a gente trabalha com um índice de fístula entre 2% e 3%. Então, hoje eu não aceito mais que um serviço tenha 10% de fístula, ele tem que ter menos que isso. Então, a pessoa tem que se especializar num ponto que ele ofereça o melhor pelo paciente, ofereça menos risco e ofereça a menor chance dele ficar com um estômago que é algo muito ruim para a qualidade de vida. Faz parte, quando a pessoa precisa, às vezes a gente não tem outra solução, as pessoas se adaptam. Hoje a gente tem oclusor, irrigação, algumas coisas que podem melhorar muito a qualidade de vida do paciente estomizado, se ele tiver inclusive uma enfermeira estomaterapeuta. Então todo serviço especializado merece uma enfermeira, porque eles melhoram excessivamente a qualidade de vida dos pacientes. Mas é ruim, não tem jeito. Por mais que a gente melhore, ainda é muito ruim. É verdade. Bom, doutor, muito obrigada por responder essas perguntas da Liga, né, primeiramente. Imagina. É isso, Esse à assunto muito disposição. relevante, né? Esse papo, né, mais informal é muito importante para promover essa conscientização das pessoas que... Aqui tem muita gente que acaba sendo da área de saúde e tal, mas essa conscientização das pessoas que não são da área de saúde, não tem tanta informação técnica, né, é muito importante. E muito obrigada também por trazer a discussão um pouco para o norte, né? Falar um pouco, não só deixar aí no âmbito Não. sudeste-sul, né? Trazer um pouco mais para o norte, que é muito importante também. Na verdade, o grande problema que tem em relação ao norte é porque talvez precisa chamar ainda mais atenção que para o sul-sudeste ele é um câncer muito, muito importante. Então, só para você ver, nos últimos 5 anos, o Hospital de Câncer de Barretos, o departamento de maior volume cirúrgico é o digestivo baixo, a coloretal. Então, a gente tem mais casos sendo operados do que a mama e que a uro. Eu não tenho tanta primeira vez como eles, mas nós temos muitas cirurgias. Então, o maior volume cirúrgico do hospital é esse. Nós vemos como é importante o câncer coloretal. Ainda a realidade do norte é um pouco diferente. Então, talvez eu ainda tenha mais câncer de estômago aí do que eu tenho aqui. Mas é uma peculiaridade que, a partir do momento que for ocidentalizando o norte, vocês vão começar a ver. Então, é importante, talvez hoje vocês não tenham... Nós temos muitos pacientes jovens com câncer coloretal, tudo. Talvez não seja ainda a sua realidade, mas é importante chamar atenção, porque isso vai acabar chegando. É um fenômeno mundial e vai acabar chegando aí também. E sempre Com é certeza. importante conversar com as novas gerações, porque há pouco tempo atrás eu estava aí também, é importante que a gente faça. E o câncer coloretal teve uma mudança de paradigma. Ele era um tumor não tão frequente, ele veio aumentando. Então é importante que nós vamos alertar as pessoas que estão vindo para o atendimento, por mais que não vá fazer oncologia. Então, quem vai fazer gastro, quem vai ser clínico geral. Então, às vezes, essa pessoa antigamente não se preocupava, ela tem que se preocupar com isso. E ele é um câncer importante. Eu gostaria que ele estivesse no nosso programa de prevenção do Ministério da Saúde nos próximos 5 anos, eu espero. É verdade, é muito importante mesmo. Agora a gente vai passar, né, para as perguntas da caixinha, tudo bem? Claro, à Que o disposição. pessoal mandou aí durante a semana e depois a gente vai passar para as perguntas que o pessoal fez aí durante a live mesmo. A primeira pergunta que a gente recebeu essa semana foi: há uma taxa de efetividade no tratamento de pacientes com mais de 80 anos de idade? Na verdade, assim, o paciente idoso na oncologia, não só no câncer coloretal, o que diz para a gente a efetividade do tratamento, eu não vou falar assim, ó, por quê? Porque existem, uma coisa é eu tratar câncer de cólon direito, outra coisa é eu tratar câncer de reto. Mas a gente sabe que os pacientes idosos, a gente considera idosos em oncologia a partir de 70 anos, eles têm um resultado pior de tratamento, até porque eles não toleram todo o tratamento. Então,
para um câncer de reto, que eu vou fazer radioquimioterapia pré-operatória, vou fazer uma cirurgia complexa, um estoma temporário e quimioterapia adjuvante, uma pessoa de 80 anos é muito menos propensa a tolerar todo esse tratamento. Então, eu não tenho uma taxa específica, porque isso oscila de órgão para órgão, mas a coisa mais importante quando nós tratamos idosos é, não a idade, mas a gente fala da idade biológica, o tanto que esse paciente tem de condição física e de comorbidades. Então, às vezes eu tenho um paciente semana passada a gente fez uma amputação de reto num senhor de 82 anos, que ele foi uma noite para a UTI, no outro dia foi para o quarto, foi super bem, sem comorbidades. E essa semana nós vamos operar a gente operou um paciente de uma colectomia direita, um paciente de 63 anos, diabético, hipertenso, cardiopata. Então o que diz muito mais para a gente é a efetividade do tratamento, não a idade em si, mas são a idade biológica, ou seja, as comorbidades, o estado geral do paciente. Isso é mais importante do que a própria idade, por isso a gente não tem um cutoff de idade. A gente tem de condição, por isso a gente prefere melhor dizer do que a idade, o performance status. Exatamente, verdade. A segunda pergunta foi, quanto seria considerado excesso de carne vermelha por semana, né, para se configurar um maior risco aí ao verdade, câncer de intestino? esse é um problema, porque na verdade esse é do mundo da nutrição. Então a gente sabe que a gente fala, o excesso de carne vermelha, quanto que é o excesso? Não tem bem definido isso para o ser humano normal. Então, se você pegar um paciente renal crônico, a gente tem quantas gramas ele pode comer de carne. Existem pessoas com comorbidades que você tem. A Organização Mundial de Saúde fala numa quantidade de gramas, eu não consigo lembrar agora de cabeça, traduzindo para o brasileiro. Mas no Brasil, você pode ter certeza que todos nós comemos mais carne do que isso, porque o brasileiro gosta de carne. Então, mas se eu falar assim, qual é o peso disso? Então, talvez se a gente conseguir contrabalancear em outras coisas, talvez também seja interessante. Eu não vou saber te dizer perfeitamente isso, porque isso muda exatamente dependendo da população também, tá? Você me perdoe, mas se a gente chamar para uma nutricionista, talvez ela vá saber responder melhor, até porque às vezes o que eles falam em gramas, a gente não em gramas de proteína, às vezes a gente precisa transformar isso em bife. Em carne, de fato, Tá, isso significa quantos bifes? Não sei, então esse é o problema. É verdade. Não, é muito complicado mesmo. Muito complicado. E a terceira pergunta, né, aí durante a semana foi, a probabilidade de desenvolver o câncer em paciente com pancolite? Com pancolite, isso depende, assim, ó. Uma coisa que eu não falei aqui, que ela não é o nosso dia a dia, é o paciente que vai ter câncer coloretal por doença intestinal inflamatória. Um dos grandes fatores de risco, apesar de ser pouco frequente, é especialmente a retocolite ulcerativa. Então, se o paciente tem uma retocolite ulcerativa, ele tem um risco bem aumentado de ter câncer coloretal, e o risco é maior quando o paciente tem pancolite. Então, a retocolite de forma focal tem um risco de câncer, a retocolite difusa em forma pancolite tem um risco muito maior de câncer, e esse risco de câncer é bem importante, especialmente quando o paciente passa de 10 anos de doença e quando a doença é mal controlada. Quanto mais mal controlada a doença intestinal inflamatória é, maior é o risco de câncer. A doença de Crohn também talvez tenha um risco maior de câncer coloretal, mas o Crohn é bem mais difícil, porque a maioria das vezes a doença é de Delgado, ou a doença é perificial ou anal. O risco dele de câncer coloretal não é tão nítido, mas para risco de câncer coloretal, a retocolite ulcerativa é bem importante. Então, se você tem uma pancolite e você tem mais de 10 anos de duração e a sua doença não é bem controlada, esse paciente talvez mereça fazer uma cirurgia profilática, retirar o intestino grosso pelo risco que ele tem de câncer coloretal. E se o paciente tiver câncer coloretal com doença intestinal inflamatória, pós-pancolite, geralmente o prognóstico não é bom. A doença é bem agressiva. Entendi. Bom, então agora vamos passar, né, para as perguntas da live. Deixa eu ver aqui a caixinha de perguntas, o que tem. A primeira pergunta é, existem marcadores para câncer de intestino? Na verdade, assim, ó, a gente não tem um marcador específico. Então, nós gostaríamos muito, como tem o PSA para câncer de próstata, que é um marcador muito específico, ou então para os tumores germinativos, a alfa-fetoproteína, o beta-HCG, nós não temos. Nós usamos muitas vezes o CEA, na maioria dos pacientes nós usamos o antígeno carcinoembrionário, apesar dele não ser um marcador específico. Você pode ter um paciente com câncer de colo retal multimetastático com o CEA normal, e você pode ter pacientes sem câncer com CEA elevado. Então ele não é um marcador específico, mas ele pode nos ajudar em algumas situações especiais. A principal situação que o CEA nos ajuda, quando você tem um diagnóstico de um paciente com câncer coloretal, você dosa o CEA pré-operatório, ele é elevado. O CEA normal, depende do laboratório, geralmente a gente considera normal até 3 ou 5. Então eu tenho um diagnóstico pré-operatório, o paciente tem um CEA de 15.
a gente fez os exames de estadiamento, ele não tem metástase, eu operei esse paciente e no pós-operatório o CEA desse paciente caiu, foi para 1,2. Então, essa é a melhor situação, não é frequente, não vão ter uns 15, 20% dos casos, mas o CEA pode me ajudar bastante. Tem outros marcadores? Não. Hoje a gente também não está falando de tecnologia avançada, mas uma das coisas que é muito promissor na oncologia não são mais nem os marcadores, mas é pesquisa de DNA tumoral circulante. Então, talvez em algum momento a gente não vai mais fazer guaiaco nas fezes, a gente vai fazer só pesquisa de DNA tumoral circulante. Tem muito estudo já em andamento, isso é muito bom, mas ainda é caro, está longe da nossa realidade, mas talvez em algum momento nós não vamos estar mais falando disso. Talvez por isso as pesquisas de marcadores tenham meio que esfriado, porque a gente tem algo melhor nesse momento em andamento, que é o DNA tumoral circulante. Entendi. Tudo bem, deixa eu ver. Próxima pergunta. Doutor, no caso de diabetes tipo 2, são diagnósticos diferenciais e podem atuar como fatores de risco? Não, acho que é D e I. Doutor, no caso das D Doença e intestinal I. inflamatória. Ah, sim, é verdade, Doença desculpa. intestinal inflamatória. Achei que são 2. Não, Então, são diagnósticos diferenciais e podem atuar como fatores de risco. sim, então a doença intestinal inflamatória, a gente falou, né, aqui, ó, é um fator de risco para câncer. Eu acabei falando menos porque ela é um fator que, principalmente, a doença de Crohn tem um risco relativo, mas é pequeno. A doença de Crohn é uma doença grave, tem um risco muito grande de matar o paciente de outras coisas, não de câncer de intestino. A retocolite ulcerativa, que é a outra forma de doença intestinal inflamatória, realmente, então, muitas vezes, se você tem um paciente jovem que tem evacuação com sangue e diarreia, o mais provável, na teoria, é que esse paciente tem uma doença intestinal inflamatória, uma retocolite ulcerativa. Então, também faz diagnóstico diferencial e, geralmente, quem vai definir isso é a colonoscopia. A colonoscopia é bem típica, quando você tem uma doença como uma retocolite, você vê lá os pseudoparalelepípedos, ao padrão de biópsia, tudo, isso vai ajudar bastante. Uma inflamação difusa por todo o cólon, isso é bem característico. Ele é um diagnóstico diferencial, sim, especialmente em pacientes jovens. A gente não vai esperar que um paciente de 60 anos tenha retocolite ulcerativa. É muito raro um paciente com mais idade ter doença intestinal inflamatória, mas o paciente jovem, sim. E especialmente na doença intestinal inflamatória forma retocolite ulcerativa, ele é um fator de risco importante para o desenvolvimento de câncer coloretal nas doenças mal controladas e na forma pancolite a partir de 10 anos de duração de doença. Muito bem. Deixa eu ver a próxima pergunta. Aqui, a gente vai fazer então a última pergunta, porque já tá quase acabando o tempo da live. Então, que perfil de paciente deve fazer acompanhamento com oncogeneticista para câncer de intestino? Isso expandiu bastante, né? Então, eu falei, quando eu fiz residência, a gente nem tinha serviço de oncogenética, a gente não tinha nem teste, mas hoje mudou. Então, quem merece ser avaliado pelo oncogeneticista hoje de uma maneira geral? O paciente que tem uma história familiar importante, eu não vou entrar no mérito, mas qualquer paciente, quem está trabalhando, quem acompanhar um paciente, pode pegar na internet os critérios que a gente usa, os critérios de Amsterdã, de Bethesda. Então, são critérios para detectar câncer coloretal hereditário. Então, se o paciente preencher dois daqueles critérios, ele merece avaliação. Todo paciente que tem um tumor abaixo de 40 a 45 anos merece, independente, fala assim, eu não conheço, eu não sou oncologista, mas o meu vizinho tem 40 anos, teve um câncer coloretal. Ele merece passar com um geneticista para avaliar. Algumas coisas que são para especialistas especiais, né? O paciente operou e ele tem um tumor com instabilidade microsatélite. Todo tumor com instabilidade microsatélite tem que ser avaliado, porque existe um risco razoável do paciente ter síndrome de Lynch. A outra situação são os pacientes que têm vários pólipos no intestino. Então, eu tenho um paciente que foi operar, além do câncer do intestino, foi visto que ele tinha mais do que 15 pólipos no intestino. Então, qualquer paciente que tem mais do que 15 a 20 pólipos no intestino merece ser avaliado pelo oncogeneticista para a gente descobrir se ele não tem uma síndrome de predisposição polipóide. Então, isso é bem importante para a gente também. Então, hoje, nos serviços mais organizados, que nem o nosso serviço, a gente tem um serviço de oncogenética organizado. Nossos critérios é qualquer paciente abaixo de 45 anos, paciente com instabilidade microsatélite, paciente com mais do que 15 pólipos intestinais e o paciente que tenha algum dos critérios que consiga preencher o critério de Bethesda, principalmente, que é o critério menos restritivo, que nós temos mais chance de pegar pacientes, eles vão vir para a gente também. Muito bem.
Bom, doutor, queria agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, por todos os esclarecimentos. Assim, a entrevista foi ótima, tenho certeza que todo mundo adorou. Tô vendo aqui nos comentários da live que o pessoal Que bom, gostou muito, muito da live. que bom. Fico bem Então, feliz de ajudar. ai, muito obrigada. E não foram poucas as perguntas, né? Não, mas não, isso, a gente está aqui para tentar ajudar e assim, acho que é bem importante. É, tem que tratar, assim, a gente tem um grande problema hoje, a maioria dos acadêmicos de medicina é muito pouco interessado, então qualquer pessoa que seja interessada, a gente está à disposição. Vocês são a próxima geração, vocês não vão ver isso, mas em muito pouco tempo a vida é como um sonho. Depois que você se forma, a vida é como um sonho, você trabalha, 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 e em pouco tempo vocês vão estar atendendo. Então é muito importante essa interação, a gente tentar passar um pouquinho da experiência, do que a gente errou para vocês não errarem. Então quem vier para a área, isso é mais importante, mas é bem importante a gente fazer isso, dar um pouco de atenção, tentar melhorar o ensino da medicina, que é bem... O ensino da medicina está prejudicado e o conhecimento da medicina cresceu muito, então isso também dificulta para quem está aprendendo. Então, para a gente tentar fazer o melhor possível para ajudar os dois lados aí, para o futuro ser melhor para todo mundo, para os pacientes e para a gente também, né? Daqui uns dias eu vou virar velhinho e vou precisar também das novas gerações. É verdade, todos nós. Eu vou virar antes, fica tranquilo, tá bom? Bom, eu queria muito também agradecer a todos que ainda estão aqui, né, que acompanharam essa live, fizeram perguntas, que interagiram aqui no chat. A interação de vocês foi muito importante, né? E eu acho que a discussão foi muito interativa. Enfim, eu acho que todos gostamos. E a gente da Lacom também queria agradecer muito, muito, muito ao doutor e a todos vocês. Tá bom? À disposição. E Quando precisar, a gente está à disposição, tá bom? tá bom. E qualquer tema que vocês queiram aí sugerir pra gente fazer de outras lives e tal, podem mandar pra gente que a gente vai tentar fazer. Tá bom? Então vou encerrar aqui a live. Muito obrigada, doutor. Muito boa noite. Muito obrigada pelo tempo mais uma vez. Imagina, obrigado vocês pelo convite, à disposição quando precisar, tá bom? Muito bem. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.